Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Instruções dos Espíritos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade.
e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Nós vamos falar sobre paciência e resiliência, sobre preparar-se para o que vem depois da pandemia, para o fim da pandemia. Antes de começarmos a falar sobre isso, é preciso definir os conceitos de paciência e resiliência. Muitas vezes a gente não se dá conta do sentido verdadeiro dessas palavras. A ideia central desse vídeo, portanto, é: paciência começa depois que você fez tudo que você deveria ter feito. Exatamente. Muitas pessoas acham que paciência é sentar, cruzar os braços e aguardar que a vida resolva nossas dificuldades. E aguardar que a vida siga e traga numa bandeja tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós queremos. Isso não é paciência. O nome disso é acomodação. Paciência é diferente. Paciência começa quando você terminou o seu dever, quando você fez o dever de casa, depois que você fez tudo o que você devia, depois que você fez tudo o que você podia, aí começa a paciência. E resiliência? Bom, resiliência é você lidar bem com todos os obstáculos que você vai encontrar no percurso. Ao longo da vida, quase nunca as coisas saem exatamente como nós planejamos. Sempre há um imprevisto, sempre há um obstáculo, sempre surge um desafio. Resiliência é lidar bem com esses imprevistos, com esses obstáculos, com esses desafios. Bom, paciência e resiliência são as duas ferramentas vitais para nos prepararmos, não só para o pós-pandemia, mas para nos prepararmos para viver de maneira plena e equilibrada. Bom, vamos ver melhor isso. Há uma dor importante que precisa ser identificada aqui. Que dor é essa? A primeira dor que angustia os seres humanos é as coisas não saírem como ele planejou. Isso nos traz uma tremenda dor. Isso nos fere profundamente. Você planeja, você se programa, você faz planos, você age com base nesses planos e, de repente, as circunstâncias, a conjuntura muda completamente e as coisas não saem como você planejou. Foi o caso da pandemia, foi o caso da quarentena. Quem estava esperando por isso? Ninguém. Isso dói.
Dói. Isso dói. Isso não é agradável. É uma dor. Outra dor profunda que mexe com todos nós, seres humanos. Lidar com a incerteza. A incerteza da vida, a incerteza da morte, a incerteza nos relacionamentos, a incerteza na estabilidade econômica. A vida é feita de incertezas. E isso às vezes dói. Muitas vezes nós sofremos com isso, com o fato da vida estar repleta de incertezas. É exatamente para lidar com essas duas dores, a dor da incerteza e a dor das coisas não saírem como nós planejamos, que nós precisamos de paciência e resiliência. Portanto, qual é o objetivo desse vídeo? Ao final desse vídeo, nós queremos que você seja capaz de uma coisa. Nós queremos que você seja capaz de identificar uma ação. Ação, não é palavra, não é conversa, é ação. Identificar uma ação que você vai começar a fazer hoje e que terá um grande impacto no futuro, especialmente no pós-pandemia. Esse é o nosso objetivo. Você precisa ser capaz de identificar essa ação. Mas calma, calma. Nós temos aqui várias dicas, vamos refletir melhor sobre esse tema para que você seja capaz de identificar essa ação. Acompanhe o vídeo até o final para que você seja capaz de identificar essa ação e de começar a agir. Vamos lá? Caneta e papel na mão? Então vamos. Inicialmente é importante que você distingua duas palavras fundamentais. A primeira delas é preocupação e a segunda é ocupação. Vamos lá. Toda preocupação é ruim? Não. Se você está com um mal-estar de saúde, é importante você se preocupar com isso e procurar um médico. Isso é uma preocupação produtiva. Se você está com um saldo negativo, é importante que você preocupe com isso para você corrigir. Então, nem toda preocupação é ruim. Existem preocupações improdutivas e preocupações produtivas. Mas raciocina comigo. Somente a preocupação resolve o problema? Basta você se preocupar para que o problema se resolva? Não. A preocupação é um sinal vermelho. Ela é um alarme que soa, lembrando você de agir. De agir. Se você ficar preso apenas no sinal, se você ficar preso apenas na luz vermelha que se acendeu, nada vai acontecer. Não basta se preocupar. É preciso ocupar, é preciso agir. Então aqui vem um segredo fantástico. Toda vez que um alarmezinho soa, toda vez que uma luzinha vermelha se acende, toda vez que você tem uma preocupação, qual é o segredo? Transformar isso em uma ocupação. Por exemplo, eu estou preocupado em perder meu emprego. Ok, acendeu uma luzinha vermelha, soou um alarme. Mas basta você ficar preocupado? Basta você ficar sentado no seu sofá ou sentado na calçada falando assim, eu estou preocupado, eu posso perder meu emprego. Basta. Preocupação não resolve. Então o que você tem que fazer? Começa a fazer seu currículo. Faça seu currículo. Você não está preocupado em perder o emprego? Então é bom você ter um currículo pronto. Se qualifica. Será que você não está desatualizado? Será que como profissional você não desatualizou totalmente? Então se qualifica. O
que você pode fazer para se qualificar na sua área? O que você pode fazer agora, para conseguir uma recolocação profissional se você for mandado embora hoje? Percebeu a diferença? Então, eu uso a preocupação apenas como um gatilho, apenas como um sinal, mas eu parto para a ação. Eu vou para a ação concreta. Ocupação. Essa é a diferença. Então, a preocupação não é ruim. O que é ruim é você ficar só na preocupação. Porque o objetivo da pré-ocupação é te levar para a ocupação. A pré-ocupação é um passo anterior. Se você não der o passo seguinte, pode ser que as coisas se compliquem de uma maneira irreversível. Então guarda isso. Preocupação, ocupação. As duas são importantes, mas uma não vive sem a outra. Surgiu preocupação, parta para a ocupação. Esse é o primeiro ponto. É importante você guardar essa oposição, porque tudo que eu vou falar aqui gira em torno dessa ideia básica. Uma vez eu li uma frase que diz assim: sorte é quando oportunidade encontra preparação. De que adianta a oportunidade se você não está preparado para ela? Mas de que adianta você estar preparado se não surge a oportunidade? Então, a vida tem isso. A vida tem esse mistério. Você se prepara, surgem as oportunidades e ocorre a mágica da vida. Vamos agora para uma história que ilustra isso que eu estou falando aqui. A primeira história é do Jocko Willink. Jocko Willink foi um comandante dos SEALs, que são os Mariners, a tropa de elite das Forças Armadas norte-americanas, e ele comandou uma equipe na guerra do Iraque. E num determinado dia, o que aconteceu? Por um engano, por um erro de avaliação, a equipe atirou contra os próprios membros da equipe. Ainda bem que ninguém morreu, mas ficaram gravemente feridos. Imagina isso. Imagina, é como um time de futebol que começasse a fazer gol contra. No dia seguinte, os superiores convocaram Jocko Willink para uma reunião onde ele deveria explicar de quem era a culpa. E Jocko Willink, esse comandante, ficou pensando: de quem era a culpa? De quem era a culpa? De repente ele se olhou no espelho e falou assim: não é culpa de ninguém, mas a responsabilidade é minha, porque eu sou o líder da equipe. Eu não passei instruções claras, eu não treinei, eu não fui simples e direto no meu comando, eu não tornei as coisas claras, e no momento houve a confusão. No dia seguinte, de manhã, ele convocou a equipe, aquela elite de Mariners, dos SEALs, e disse: de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu? Engraçado que alguns levantaram a mão e falaram: fui eu. E ele disse: não, nenhum de vocês estão errados. A responsabilidade é minha, eu sou o responsável. E o Jocko Willink foi num programa de televisão norte-americano, ele escreveu esse livro, Responsabilidade Extrema, que está entre os mais vendidos durante 3 anos. Ele foi num programa e disse assim: se um meteoro cair na minha casa, ainda assim a responsabilidade é minha. Por quê? Porque como um pai de família, eu deveria ter entrado em sites especializados e pesquisado melhor sobre os riscos de meteoro.
Pode parecer pesado isso, mas é libertador. Porque tira você da posição de vítima. Tira você da posição de joguete. E faz você assumir responsabilidade extrema. Agora entenda, responsabilidade não é igual a culpa. Culpa é ficar olhando para o passado. Responsabilidade é olhar para o futuro. Quando eu identifico o culpado, o que eu faço? Eu só posso punir, mas o que isso vai resolver? Nada. Você pune os culpados, mas e o problema é resolvido? Não. O problema continua, as consequências do problema continuam e os danos do problema continuam. Mas quando você identifica responsáveis, qual que é o objetivo? Corrigir, reparar, refazer, melhorar, aperfeiçoar. Então, corte essa palavra culpa do seu dicionário e substitua por responsabilidade. Assuma responsabilidade. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz.
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é, assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas, bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Você quer se preparar para o pós-pandemia? Você quer estar preparado para os riscos, para os perigos, para as situações da sua vida? Paciência e resiliência. Vamos lá, anota as dicas. A primeira dica que nós vamos dar aqui é algo que já falamos num vídeo anterior. Um vídeo que fala sobre sequestro emocional. E eu recomendo que você assista. Nesse vídeo, nós comentamos que existem dois sistemas, duas turbinas na nossa aeronave psíquica. A primeira turbina é o sistema de alarme, a segunda turbina é o sistema de recompensa. A primeira turbina te leva a evitar a dor, a segunda turbina te leva a procurar o prazer, a recompensa. Bom, quando esses sistemas são acionados, por que o sistema de alarme é acionado? Para que você haja. Para que você haja. Para que um alarme é acionado? Por que um alarme de incêndio é acionado? Para que a equipe responsável por lidar com aquilo, a brigada de incêndio, possa agir. No nosso sistema nervoso, na nossa constituição orgânica e psíquica, é a mesma coisa. Se você ficou preocupado, se você ficou com medo, se você está angustiado, se você experimentou tristeza, se você experimentou solidão, por que isso acontece? Isso acontece como um alarme para te alertar a agir, a fazer algo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não fique brigando com a ansiedade, não fique brigando com o medo, não fique brigando com a impaciência. Não, ela não é sua inimiga. Você está brigando com o alarme. Imagina alguém disparou o alarme de incêndio e ele fica gritando, xingando o alarme. Não. Se disparou o alarme de incêndio, o que você tem que fazer?
Buscar o extintor de incêndio, buscar as medidas de proteção para conter o incêndio e para proteger as pessoas, não é isso? Faz sentido isso? Então pare de brigar com ansiedade, com medo, com estresse. Haja. Vá para a ação. Faça. Mas como você vai agir se você não se preparou? Como? Então, a segunda dica começa aqui. Você precisa estar preparado. Isso se chama gestão de riscos. Gestão de riscos. Você precisa se preparar em todos os setores da sua vida. No relacionamento afetivo, na educação dos filhos, na família, na profissão, na saúde. Você já identificou os riscos de cada área da sua vida? Já parou para pensar nisso? O que pode dar errado? O que pode acontecer? É importante isso. E aqui você vai precisar dessas duas virtudes: resiliência e paciência. Resiliência, eu me lembro de uma conversa com um amigo meu querido, psiquiatra no Rio de Janeiro, Caio Abujade, que sempre me dá consultoria aqui para esses vídeos. E ele me disse uma coisa: quando um paciente chega no consultório psiquiátrico dele, com depressão, com transtorno obsessivo compulsivo, com estresse crônico, com transtorno de ansiedade, um paciente nessas condições, ele não quer que ele fique alegre. O contrário de depressão não é alegria. O contrário de ansiedade não é calma. Ele me disse assim: o contrário disso, de depressão, de ansiedade, é resiliência. É aprender a lidar com os riscos, perigos, desafios e problemas da vida. Para você se curar disso, você precisa se tornar resiliente. Por quê? Porque a vida não vai se tornar um mar de rosas só porque você está ansioso. A vida não vai se tornar um mar de rosas só porque você está estressado. Não, a vida vai continuar do jeito que ela é. É simples assim. A vida vai continuar do jeito que ela é. A vida é cheia de perigos, a vida é cheia de imprevistos, a vida é cheia de incertezas. Você pode melhorar, você pode fazer uma série de coisas, mas não controlar. Por isso, resiliência. Por isso é necessário aprender a lidar com tudo isso. E paciência. Paciência, como nós definimos no início desse vídeo, a paciência começa depois que você fez tudo o que você devia fazer e tudo o que você podia fazer. É como o agricultor. O agricultor, ele prepara o terreno, ele ara a terra, ele corrige o pH, ele aduba, ele arranca as ervas daninhas, ele faz um controle das pragas, ele planta a semente ou a muda, ele dá nutrientes, ele irriga, ele cuida, ele vai capinando, ele acompanha. Essa é a parte dele. Agora, se vai ter geada ou não, se vai chover em excesso ou não, se vai ter muito sol ou pouco sol, isso não depende dele. Isso não depende dele. Mas ele fez a parte dele. Então, observe. Você pode ter feito tudo e veio uma geada e destruiu completamente a plantação. O que o agricultor faz? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. A vida é assim. Isso é paciência. Então, a paciência do agricultor consiste nisso. Ele faz tudo o que ele deve fazer e tudo o que ele pode fazer. Depois ele entrega. Depois ele espera. Ele tem que esperar. Porque ele não tem controle sobre o crescimento da planta, ele não tem controle sobre o clima, ele tem que esperar. Essa é a paciência.
Faça tudo o que você deve e tudo o que você pode fazer. E depois tenha paciência. Porque nada na vida é automático. As coisas não são assim. Tudo é um processo. Resiliência e paciência. Terceira dica. Eu vou te dar agora a terceira dica. E ela é um trio. São 3 verbos. 3 verbos mágicos. Mágicos. Planejar, preparar-se, agir. Vou repetir. Planejar, preparar-se, agir. Planejar é gestão de risco. Você precisa avaliar em todas as áreas da sua vida quais são os riscos, o que pode acontecer, quais são as dificuldades. O que precisa ser feito? O que precisa ser corrigido? O que precisa ser melhorado? O que pode dar errado? Lembra lá da mulher ou do homem que é piloto de avião? Lembra? O que eles fazem? Eles vão para o simulador e ficam testando todos os problemas que podem acontecer numa aeronave. Simulando. Simulador. Isso é o quê? Isso é planejamento. Por que é planejamento? Porque quando aconteceu o problema verdadeiramente no voo, ele já sabe o passo a passo o que precisa ser feito. Está tudo planejado. E mais, ele se preparou. Por que ele se preparou? Porque ele simulou. Aquilo foi simulado. Então, ele já está preparado. Ele sabe exatamente qual página do manual ele vai procurar. Ele sabe exatamente qual que é o procedimento que ele vai seguir. E mais, emocionalmente, ele já viveu aquilo tantas vezes, que agora ele está mais seguro. Preparar-se. E agir. Não adianta planejar, não adianta estar preparado se você não agir. O que resolve é a ação, mas não é qualquer ação. Percebe? O que resolve é a ação, mas não é qualquer ação. É somente a ação planejada, é somente a ação para a qual você se preparou para ela. Porque no momento que você vai executar, você precisa estar preparado para cometer o mínimo possível de erros. Essa é a ideia. Portanto, esse trio fantástico, esse trio planejar, preparar-se e agir, é o que deve ser acionado depois da preocupação. Não basta você preocupar-se. Depois que surge a preocupação, você tem que partir para o planejamento, para a preparação e para a ação. Faz sentido isso? Faz sentido? É assim. Isso é responsabilidade extrema. E claro, tendo resiliência e tendo paciência. E última dica, que é na verdade uma reflexão. Você não controla todas as coisas. Não controla. Existem certas circunstâncias, certas coisas que estão fora do seu controle. Mas, entretanto, contudo, todavia, você controla a sua preparação, o seu planejamento. Isso você controla. Gostou dessas dicas? Então agora, pega uma folha de papel, pega uma caneta e me diz, você está preocupado com o quê? O que está te preocupando? Anota isso. Está preocupado? Significa que o alarme de incêndio soou. Agora, faz um risco. Na próxima coluna eu quero que você anota. Qual que é o seu planejamento? Qual que é o seu planejamento se isso acontecer? Qual que é o seu planejamento? Como você vai se preparar para
que isso ocorra? Como que você vai se preparar? E terceiro, o que você vai fazer se isso ocorrer? Está preocupado em perder o emprego na pandemia? Então, qual que é o seu planejamento? Como que você vai se planejar para perder o seu emprego? Como você vai se preparar no caso da perda do emprego? E o que você vai fazer? Tendo resiliência e tendo paciência. Espero que isso possa te ajudar. Você está no leme. Quando vemos em alto mar uma embarcação navegando ao sabor do vento, o que nos vem à mente? Por suposição, diremos que é um barco à deriva, sem mãos fortes para conduzir o leme. Todavia, quando o timoneiro assume o seu posto, a embarcação segue o rumo que ele definir. Assim também acontece com a barca das nossas existências. Se deixamos que os ventos e tempestades definam os rumos que deveremos seguir, fatalmente teremos surpresas desagradáveis pela frente. Se, ao contrário, seguramos o leme e conduzimos a barca guiando-nos pela bússola da razão e dos sentimentos nobres, certamente chegaremos a um porto seguro. Há pessoas que navegam os mares da existência sem se preocupar com a direção que tomam. São facilmente empurradas pelos ventos da cobiça, da ambição desmedida, dos prazeres enganadores, da vaidade sem limites. E quando sentem que perderam o rumo, se desesperam e se revoltam contra Deus e contra todos, tentando justificar a falta de cuidados e de previdência. Há os que se dizem fracos para conduzir o leme e deixam que o barco adentre a neblina escura da depressão, da melancolia, do desespero e, por fim, mergulham nos abismos do suicídio. Esses terão que emergir mais cedo ou mais tarde, suportando as dores dos ferimentos graves provocados pela queda infeliz e inconsequente. Há ainda aqueles que querem chegar ao destino em primeiro lugar. Atropelam os demais navegadores, destroem suas barcas e não se importam com o que venha a acontecer com os demais. Queimam o combustível da saúde, usam de má fé para conseguir a melhor posição, empenham a dignidade por um lugar de destaque. Esses não vão muito longe sem graves prejuízos. Mas nesse grande mar da vida, há navegantes previdentes e sábios que seguem com cuidado e perseverança. O barco das suas existências jamais fica à deriva. Resistem com bravura às tempestades mais ameaçadoras e não se deixam levar pelos ventos fortes do desespero. Sabem que cada um deve conduzir sua embarcação e, ao mesmo tempo, ajudar os demais navegantes para que todos cheguem bem ao destino. Pense nisso. Você está no leme. Você, e somente você, conduz a sua embarcação. Seus atos lhe pertencem, seus vícios, suas virtudes. O barco da sua vida seguirá pela rota que você traçar. E jamais se esqueça de que a sua felicidade espera por você em algum porto de luz que lhe foi destinado pelo grande timoneiro de todas as almas, que é o Criador do Universo. Pense nisso.
Leve um pente pra se pentear e prometa não me esquecer. Leve o certo para não errar. Viva os ares que puder viver. E no dia em que você voltar, seu abraço tem que me trazer. Tem que me trazer. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 50. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Comentário da Revista Reformador de julho de 1960, página 149, e do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 77, intitulado Se Procuras o Melhor. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Comenta o benfeitor. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo,
sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas, se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas, se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Encerrando o ciclo de comentários desse verso da carta de Tiago, explorados nos dois últimos episódios 48 e 49, Emmanuel nos conclama de novo a refletir acerca do labor de aprimoramento das almas, a perfeição e suas exigências. Em frase lapidar, afirma: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Construir, realizar, sustentar, educar, aprender, renunciar, persistir e resistir são verbos que pedem o concurso da paciência perfeita. No caminho da perfeição, a paciência sustenta as boas obras. A paciência de preparar a gleba, plantar, cultivar, defender, auxiliar, nos lembram das virtudes do agricultor amoroso, que espera a colheita madura. Nós também, no campo infinito da evolução espiritual, somos pomicultores, à espera da colheita sonhada e preparada, à custa de esforço e sacrifício, porque temos a certeza de que o melhor, dádiva de Deus, sempre nos encontra e ilumina quando perseveramos na paciência. Eis a lição recolhida dos lábios de Aniceto por André Luiz. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Livro Mensageiros, capítulo 33. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime
concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja. Onde se faça vontade do vosso amor, assim seja.